Vamos lá. Bom dia a todos. Vamos começar a segunda aula para os residentes hoje do Serviço de Neurocirurgia. Hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui o José Eduardo Almeida. O José Eduardo é irmão do Zé Alberto, que foi nosso residente, terminou a residência, que está na França agora. O Zé, ele é otorrino de formação, fez sua formação no Hospital da Lagoa, depois fez a sua especialização. Estão me ouvindo? Ouviram a minha apresentação? Sim. Tá. Então, o Zé vai falar... falhando Bom, chefe, a sua introdução... Oi? A sua introdução não consegui ouvir. Tá, então vamos lá. Falhou durante todo o processo de introdução do... Tá, porque descompartilhou aqui a tela de repente. Então vamos lá de novo. Ô Zé, a sua tela está um pouco fru aqui para mim, cara. Ela teve mais clara, não sei o que é. Você está me ouvindo, Zé? Deixa eu tentar compartilhar de novo. Tô ouvindo. Você está vendo bem a sua tela aí? Porque para mim aqui ela está meio fora de foco. Tá. Deixa eu ver aqui. Pode ser a minha internet aqui também. Eu vou tentar mudar de lugar aqui para pegar a internet mais forte. Só um... Tá. Então, bom dia a todos. A gente vai começar a nossa segunda sessão de hoje, onde a gente vai receber aqui o José Eduardo Almeida. O José Eduardo, ele é irmão do Zé Alberto, foi nosso residente, que hoje está na França. O Zé Eduardo, ele é otorrinolaringologista, fez sua formação no Hospital Federal da Lagoa, sua especialização no Instituto Filipo de otorrinolaringologia em São Paulo, e é staff do nosso hospital hoje na otorrino. Então, ele vai falar para a gente sobre a cirurgia nasal da base do crânio, as rotinas da otorrinolaringologia pré e especialmente no pós-operatório, dos cuidados de otorrino com o nariz e as fossas nasais no pós-operatório. Zé, com você. Bem, bom dia, pessoal. Acho que até alguns médicos do serviço já me conhecem, eu sou irmão do Zé Alberto. Fiz a minha residência no Hospital Federal da Lagoa e voltei recentemente do Fellow, como o Dr. Rui falou, lá de São Paulo. Até o montar essa aula, na verdade, fazer uma apresentação ao serviço e a gente poder, quem sabe, estabelecer um vínculo no futuro, um vínculo mais próximo, para talvez sanar algumas dúvidas que tem em relação às rotinas da otorrino de maneira geral. Então, vou falar aqui um pouco do que a gente faz. Começando pelo pré-operatório, é de extrema importância, a maioria desses pacientes eventualmente vão primeiro no neurocirurgião com diversos sintomas, às vezes até sintomáticos, com achado mesmo de imagem, e posteriormente o neurocirurgião encaminha para o otorrino para fazer uma avaliação. No primeiro momento, o que é muito importante seria a tomografia de seios paranasais, tanto em córtex axial, coronal e sagital, para a gente ver a anatomia de maneira geral, e explicar ao paciente sobre a rotina do pós-operatório, já conversar com ele, alterações nasais esperadas como obstrução nasal, cheiro ruim, grossas, isso já deixar o paciente um pouco preparado. Se possível, perguntar de queixas nasais, mas de maneira geral o otorrino vai avaliar isso, né? Se o paciente já tem nariz entupido, se o paciente tem alguma queixa de dificuldade de respiração. E acho que um conceito importante que a gente tem que tentar talvez mudar na cirurgia endoscópica da base do crânio é o conceito de cirurgia minimamente invasiva. Eu converso bastante isso até com o Zé Alberto, com o Hugo, com o Rafinha, já até falei disso. Não é porque você tem um acesso pequeno que a cirurgia não é invasiva. Sempre que você está na base do crânio, você lida com estruturas muito nobres e situações limítrofes. Então, esquece isso de cirurgia minimamente invasiva. Talvez tenha para outras possibilidades de cirurgia da neuro, como coluna, ou até outras especialidades.
Mas na base do crânio, cirurgia é cirurgia. E, de maneira geral, assim, o que a gente costuma dizer é que não existe território proibido. Você tem neurocirurgiões que operam muito bem sem necessariamente estar com o otorrino ao lado e otorrinos que se viram muito bem na base do crânio em certas situações. Mas é sempre bom a interface do otorrino com a neurocirurgia para poder enriquecer e sempre aprender. Aqui só para mostrar algumas alterações básicas de uma tomografia que seriam importantes para a gente saber na cirurgia. Aqui um desvio de septo, aqui uma concha média bolhosa, que eventualmente, mesmo que você vá fazer um acesso à hipófise, algo que não necessariamente vai passar tanto por dentro do nariz, você pode ir pelo septo, se faz necessário abordar para poder ter mais espaço para trabalhar. Aqui só para mostrar um seio esfenoide bem pneumatizado, você tem diversas maneiras de pneumatizar. E aqui para salientar a importância do corte sagital em acesso à base do crânio anterior, essa distância entre o frontal beak, que a gente fala, que é a parede interior do frontal, e a parede posterior, determina que materiais você vai precisar usar, óticas anguladas, brocas, a possibilidade do acesso ou não, eventualmente você tem uma distância muito pequena e se torna muito difícil esse acesso via endonasal, até impossibilita. Então, de maneira geral, seria mais ou menos essa a função do sagital. E aqui só para mostrar os tipos de seio esfenoide, né? O seio conchal, pré-celar e celar. Lembrando que o celar é o mais comum, mais de 80%. O pré-celar em torno de 10, 11%. E o conchal em torno de 3 a 4%. Aqui é uma alteração importante do seio esfenoide, que é relativamente comum, a gente tem que prestar atenção, que é uma célula de onode. A célula de onode é uma célula do etimoide posterior que avança para dentro do seio esfenoide. E, de maneira geral, como vocês podem perceber, ela avança de maneira que a relação do nervo óptico se torna exclusivamente com ela. Então, durante uma abordagem do seio esfenoidal, para hipófise ou clivos, é importante ter essa noção e abrir essa célula para você ver toda a parede posterior do esfenoide. Aqui agora só para falar dos acessos que a gente tem factíveis, né, dentro da fossa nasal. Aqui seria um acesso transfrontal, transcribiforme, transplano, muito importante, transcelar, transclival e transodontoide. Já pelo plano coronal, você tem via espaço parafaríngeo, até para abordagem de carótida e alguns tumores dessa região, transpterigoideu, e aqui o transmaxilar para a fossa infratemporal. E também tem possibilidade do transcavernoso, né, transseio cavernoso, e pela órbita também é sempre uma possibilidade de abordagem, a depender da localização do tumor. Tumores multilaterais na órbita, realmente a via endonasal não fica indicada. Durante a cirurgia, a gente preconiza sempre a cabeceira elevada a 30 graus, é comprovado que diminui sangramento. O fixador, se possível, não mantê-lo durante a parte do otorrino, porque a gente mexe muito a cabeça, a gente precisa ter a cabeça um pouco livre, mas, enfim, se estiver fixo, dá para fazer. E os olhos descobertos, que é até um dilema que eu tenho quando a gente opera com a equipe do Zé Alberto, que o otorrino, sempre que a gente faz o seio paranasal, a gente mexe no seio timoide, eventualmente na neurocirurgia você não mexe. Mas a órbita, ela é limite da nossa cirurgia. Então, você ter a órbita descoberta para poder observar qualquer alteração se faz de maneira muito importante. Haja vista que, eventualmente, acontecem algumas tragédias, como nesse caso, um otorrino operando uma polipose nasal, que é uma cirurgia relativamente de rotina, acabou fazendo uma enucleação da órbita do paciente. O paciente estava usando o neuronavegador, tudo fechado, não prestou atenção, e, enfim, tornou-se isso. Então, mesmo que seja uma abordagem à hipófise, eventualmente você tem que mexer em etimoide posterior, tem um risco, mesmo que mínimo, de lesão à papirácea, de gordura, e o fato de você ter órbita livre faz com que você possa perceber isso de maneira mais rápida e intervir se necessário. Em relação às óticas, particularmente a minha formação é toda com ótica angulada, a gente usa muito pouco ótica de 0 grau, para ser bem sincero. O que o Filipe advoga lá em São Paulo, que a gente aprende com ele, é que a ótica angulada te permite trabalhar fora da
da ocupação do local que a ótica ocupa. Então, você pode apoiar no piso, trabalhar por cima, apoiar em cima, trabalhar embaixo da ótica. A angulação te permite trabalhar melhor e sujar menos a ótica e logo ter menos desgaste durante a cirurgia. Em relação à antibiótico terapia, isso é até um termo para cirurgia da base do crânio ainda não é tão bem estabelecido. Até durante a pesquisa que eu fiz de artigo em craniotomias, outras cirurgias, neurocirurgia, isso já é bem estabelecido, mas na base do crânio, nem tanto. O que a gente tem de evidência no momento é que todas as cirurgias de base de crânio anterior são consideradas limpas, contaminadas, tem indicação de fazer pelo menos um antibiótico durante o ato cirúrgico e nas primeiras 24 horas. No serviço da minha formação, a gente tinha por hábito fazer a cefuroxima intravenosa, que é a Usinacef, eventualmente ceftriaxona, e até aqui no Rio, em alguns serviços também que não tinha cefuroxima, eu usei a amoxicilina com clavulanato, nunca tive nenhum problema com isso. E já falando de pós-operatório nesse caso, de maneira geral, o paciente que tem tampão ou splint nasal tem que sair com antibiótico. Eventualmente, quando o paciente fica internado e dá tempo de retirar os tampões durante a internação, a gente pode até liberar sem. Mas se ele for sair com algum curativo nasal, tem indicação do antibiótico. No transoperatório, o que a gente tem de evidência científica que melhora sangramento e melhora visão cirúrgica é a anestesia venosa total, anestesia venosa total. O corticoide pré-operatório, ele fica mais reservado para as doenças inflamatórias da otorrino mesmo, as poliposes, sinusites crônicas. E também a infiltração local com lidocaína com adrenalina ajuda bastante no sangramento. E também o que a gente percebe é que o transamin ajuda muito durante a cirurgia. Então, uma dose total de até 1 grama melhora bastante o campo cirúrgico e ajuda muito na visualização. Então, a gente tem por hábito sempre fazer o transamin na indução anestésica, isso ajuda muito. Agora, alguns passos da cirurgia que talvez a gente tenha que conversar melhor. Eventualmente, se faz necessário tirar o corneto médio, que é essa estrutura aqui da fossa nasal, para você ter uma visão melhor. Um grande tabu dentro da própria otorrino em relação à ressecção do corneto médio são os casos de perda de olfato, que eventualmente podem acontecer. O que a gente advoga, e a gente fazia bastante esse procedimento em São Paulo, otorrinectomia média, é que o corte deve ser nesse sentido. Então, a sua tesoura tem que entrar apontando para o cavo do paciente, nunca apontando para cima. Aqui é só um desenho esquemático que seria mais ou menos a topografia do bulbo olfatório, dos nervos olfatórios. Então, quando você faz esse corte apontando para o cavo, você minimiza o risco de lesão e logo de ter uma complicação que não era necessária. Aqui só para exemplificar o que seria uma tominectomia média. Aqui a gente vai entrar com a tesoura apontando para o cavo. Corta, abaixa o corneto e a gente sempre deixa a cauda do corneto. A função de deixar a cauda, nada específico, é porque tem uma artéria que passa pela cauda do corneto e eventualmente se você cortar você vai ter um sangramento um pouquinho chato, então se você puder deixar você vai ter menos complicações. Outro ponto importante da anatomia é a abordagem do forame esfenopalatino, principalmente para quem vai, quando a gente tiver necessidade de fazer retalho, ou até eventualmente controlar um sangramento durante a cirurgia. A artéria esfenopalatina, falando em termos práticos, ela não existe dentro da fossa nasal. Ela está dentro da fossa epitélio-maxilar. Você tem dentro da fossa nasal tem a artéria septal posterior, a artéria nasal lateral posterior e a artéria do corneto médio, todas saindo aqui do forame esfenopalatino. E aqui só um vídeo para a gente exemplificar o que seria a abordagem ao forame. Aqui uma fossa nasal esquerda, você já tem o seio maxilar aberto nessa região, o seio esfenoide aqui aberto. Agora a gente vai abordar. Aqui fica bem claro quando a gente disseca que são dois troncos distintos, que eles saem por forames distintos. E é muito importante durante a dissecção, se for necessária a ligadura por conta de sangramento, ligar completamente tanto a nasal lateral, que é essa primeira artéria, quanto a artéria septal. Como a gente pode perceber aqui durante a dissecção que não é só uma artéria, são diversas artérias. Então, se faz importante realmente prestar atenção nisso. A ligadura dessa região pode ser feita com muita tranquilidade com monopolar, tá? Não tem nenhuma estrutura nobre, não corre nenhum risco de
da corrente correr para algum lugar que tenha alguma repercussão importante. Então, pode ser feito tranquilamente com monopolar. Agora, vamos começar já a abordagem dos seios, né? Essa seria a abordagem de um seio esfenoidal via septal. A gente está aqui por dentro do septo nasal. A gente está descolando o rosto do septo aqui. Agora, quando a gente descolar, já vai aparecer dentro do seio. Aqui, o outro lado. Durante a minha formação, e até assim, a maioria dos otorrinos, de maneira geral, a gente usa muito o escopro, tá? Faz parte da nossa formação por conta da cirurgia de seio paranasal. Então, às vezes, a gente até reserva broca, entre outros materiais, para alguns pontos mais específicos. O otorrino, de maneira geral, trabalha muito com escopro. Aqui a gente vai mostrar só para uma dissecção anatômica, né? Uma abordagem que seria ao plano esfenoidal, mostrando uma dissecção supra e infraquiasmática, que a gente abre a parede posterior do esfenoide. A gente entra aqui, já dá para ver a haste hipofisária, o quiasma, e agora a gente consegue ver a artéria cerebral anterior, comunicante anterior. Quando a gente vai para o infraquiasma, aqui novamente, a gente já consegue ver a artéria basilar, a artéria cerebral superior, a artéria cerebral posterior e o terceiro nervo. Essa foi até a última cirurgia que a gente fez com a equipe, que era uma paciente que tinha um cisto de Rattke, e a gente optou pela abordagem do nasal. A cirurgia foi relativamente tranquila. Vocês vão perceber que durante a cirurgia teve uma fístula de alto débito, mas que com o retalho resolveu de maneira tranquila. Aqui só para exemplificar a confecção do retalho na septal, fazer a incisão até bem anterior, a incisão superior agora do retalho, ligando as duas aqui na frente, jogando o retalho para a coana. Agora eu vou abrir o seio esfenoide com o escopro. A gente abriu o seio esfenoidal. Aqui só para exemplificar o que seria a área da cela, a área do nervo óptico e a área do recesso carótido óptico. E aqui novamente, área da cela, recesso carótido óptico e onde estaria a topografia da carótida. Esse passo é muito importante e às vezes a gente não dá tanta atenção. Quanto mais você baixar essa parede anterior do esfenoide, mais alcance o seu retalho vai ter. Então, sempre que vocês estiverem nesse ponto, deem muita atenção para isso, deixe essa parede bem baixa, porque você facilita com que o seu retalho entre e consiga ocupar o espaço que ele precisa, até para ele correr pelo assoalho, para colar em toda a parede posterior do esfenoide. Aqui a gente baixando bem. E aqui já começou a abertura da parede posterior. Coagulando a dura com bipolar. Fazendo uma incisão. Daqui a pouco a gente vai ver o cisto sendo retirado. Aqui a ressecção do cisto. Daqui a gente consegue ver lá dentro. Artéria basilar, cerebelosa superior, cerebral posterior, terceiro nervo. Aqui já indo para o terceiro ventrículo. Era uma fístula grande, como vocês podem perceber. Aí a gente posiciona o retalho. Nesse caso, eu preenchi a cela com substituto de dura. A gente já posicionou o retalho aqui, coloca a cola. Eu gosto muito de fazer um tamponamento absorvível por cima do retalho, por cima da cola, para não ter que manipular isso de maneira geral. Isso é um gelfoam, mas pode ser um Surgicel, qualquer coisa assim. E eu gosto muito do Foley nos primeiros dias, que eu acho ele muito mais confortável para o paciente. O tampão nasal, quando você retira, ele incomoda muito e traumatiza um pouco. Então, se você puder usar o Foley, eu acho melhor, mas enfim, o que tiver ao alcance. Aqui só para exemplificar uma abordagem ao seio cavernoso, uma dissecção. Aqui a gente pode ver a impressão do V2 dentro do seio esfenoide. A gente só abrindo a parede anterior do esfenoide, agora escopando a parede lateral. A gente usa bastante o escopro e realmente usa durante a cirurgia. A questão é só ter o treinamento que você consegue usá-lo com sucesso, sem grandes complicações. Aqui a gente vai ver agora o V3 descendo por fora oval e a carótida já aqui. Aqui você tem esse corredor entre o V3 e a carótida que possibilita a abordagem, se necessário,
ao ápice petroso. E aqui a gente vai ver. Aqui a gente já afastando a carótida. A gente consegue ver vindo por trás dela o sexto par. E aqui, terceiro, quarto, sexto, artéria carótida interna e no fundo as fibras de V1. Essa dissecção eu gostei muito, que é uma dissecção bem didática para a gente entender a fissura orbitária superior. Então aqui a gente está numa fossa nasal direita, abrindo a gordura periorbitária. Agora a gente começa a dissecar. Esse aqui é o músculo reto medial, reto inferior. A gente já vai ver no meio deles daqui a pouco o terceiro par aparecendo aqui. Agora a gente vai abrir o anel de Zinn. Vamos comprar a parede lateral do seio esfenoide. Agora a gente vai abrir a dura. Já começa a ver a carótida aqui. E se a gente rechaçar a carótida um pouco para o lado, já começa a ver os pares. E aqui já dá para ver o sexto par. Daqui a pouco a gente vai... Isso. Terceiro. Quer dizer, terceiro, sexto, quarto, artéria carótida interna. Aqui está invertida a ordem. Aqui uma abordagem transcribiforme. Essa aqui a gente está por dentro do septo. A gente já fez o seio frontal, tirou o septo interfrontal. Aqui a gente está vendo a lâmina cubiforme. Dissecando os feitos do nervo olfatório. Escoprando a cubiforme. A gente vai retirar a cribiforme agora. A gente pode ver que a dura está intacta ainda. A gente está tudo extradural. Agora vamos abrir. E o que tem, acho que de mais importante nessa região, artéria fronto-basal medial e o giro reto aqui. E também agora falando dos acessos do plano coronal. Acesso à fossa pteromaxilar infratemporal, a gente vai fraturar e retirar o osso palatino. Escoprar a parede posterior do seio maxilar, retirar a parede posterior do seio maxilar. Agora a gente vai cortar. Aqui já dá para ver o nervo palato-vaginal. E agora a gente vai conseguir ver o nervo vidiano, vindo aqui por trás. Faz a ressecção. A gente vai ver agora o nervo infraorbitário, né, que é a continuação do V2, vindo aqui, para dentro do seio maxilar. Vamos entrar na fossa infratemporal, que a gente consegue ver o V3 saindo pelo forame oval. E atrás do V3, a artéria meningea média, vindo do forame espinhoso. Bem, fechamento de fístula. O que a gente tem de experiência lá do serviço é que enxerto e ou retalho, tá? Até o chefe gosta muito dos enxertos livres. Ele usa bastante o enxerto de corneto inferior, corneto médio. Mas, eventualmente, um defeito grande, a gente pode lançar a mão do retalho e até associar, se necessário. Caso o seu retalho não consiga chegar ao ponto necessário, você pode associar o enxerto sem problema nenhum. Um ponto muito importante, que a gente sempre bate na tecla, é uma exposição adequada da dura. Você jogar um enxerto ou retalho em cima de uma superfície óssea, você não vai ter tanto chance de sucesso quanto se você tiver dura exposta. Óbvio que isso depende do caso de você ter ou não a dura exposta. Em relação aos 3 Fs, né, que é gordura, face e flap, a gente deixa muito para casos selecionados, principalmente de clivos, de maneira geral. Acho que até o Prevedelo também, na última reunião que eu assisti com ele, ele falou que já também não tem usado gordura de maneira geral para hipófise. E os tipos de flaps principais são naso septal, parede lateral e pericrânio. Material sintético a gente usa eventualmente, substituto de dura, cola biológica. E aquilo que eu mostrei, o tamponamento absorvível, a sonda de Foley, dreno lombar não de rotina, eventualmente alguns casos selecionados. Só que isso é uma revisão sistemática que mostrou que realmente o reparo com os enxertos vascularizados tem, para grandes efeitos, tem
um sucesso maior do que os enxertos. E uma outra revisão que mostrou que você não precisa fazer o dreno lombar de rotina. Você não tem evidência suficiente para isso. Aqui só para mostrar uma cirurgia que teve lá no serviço, uma pessoa de pequeno débito. Aqui a gente vai entrar, a gente vai ver, é uma fossa nasal esquerda, corneto médio rechaçado para o lado, aqui a gente já está indo em direção ao etimoide e esfenoide. A fístula ela se localizou na região da fossa olfatória, então assim, o local mais comum de fístula mesmo. A gente percebe um gotejamento. Agora a gente vai expor mais dura de maneira geral. A gente vai retirar esse osso mesmo para deixar mais dura exposta. A gente já consegue perceber uma pequena encefalocele, pequena meningocele, melhor falando. Nesse caso, até aventou-se a possibilidade de fazer o retalho, porém ele ficou curto para o objetivo, era uma fístula muito alta, e a gente acabou convertendo num enxerto, sem problema nenhum. A gente vai cortá-lo. Vamos colocar um surgicel só para marcar. É importante essa marcação para a gente saber qual é o lado que é periósteo e pericôndrio e qual é o lado que é da mucosa, que você tem que ter isso bem certinho, porque é o lado do periósteo que tem que ficar em contato com a dura. Aqui a gente cortando o molde. E aqui já posicionando o retalho lá. Vou colocar uma cola, nada muito específico. Bem, pós-operatório. De maneira geral, a gente preconiza a retirada do tampão com 2 a 3 dias, né, a sonda de Foley. Reavaliação em 5 a 7 dias. A lavagem nasal já pode começar logo após a retirada do tampão, com grande volume. Retorno periódicos até completa epitelização, por isso que é importante o otorrino conversar com o paciente antes, porque o otorrino vai ver o paciente muitas vezes, e às vezes o paciente fica com queixas, então é bom a gente já ter essa conversa antes. E necessidade de avaliação com endoscópio em todas as consultas. Em relação às soluções nasais assim, que eu utilizo mais de rotina, eventualmente quando o paciente está com muito edema nasal, ainda não está legal, a gente pode usar a budesonida diluída, né? 1 miligrama de um flaconete de 4 ml, em 470 ml de soro, lavar com seringa de 60. Ou eventualmente aqueles pacientes que estão evoluindo com crosta, com mau cheiro, você pode lançar mão de gotas ou sprays com corticoide antibiótico. Mais comum é o hidrocinho e decadron nasal, por exemplo. As principais complicações que a gente tem, pensando na cirurgia em si, são as fístulas, né, epistaxe, mucocele, sinéquias nasais, que eventualmente pode causar obstrução, sinusite crônica, quando a gente, de maneira geral, não consegue estabelecer uma boa drenagem dos seios abordados, e eventualmente até alterações estéticas. Aqui só para exemplificar um caso, acho que foi o último caso que eu vi lá antes de voltar para o Rio, era uma paciente que ela tinha um tumor no seio frontal, era bem lateral, então ela foi abordada com uma craniotomia, que a abordagem endonasal não conseguiria chegar nesse ponto. E na hora da reconstrução, preencheram com muito cera de osso ou outro material, não sei dizer exatamente, e acabou que fechou o seio frontal e causou uma mucocele. Ela já estava 3 semanas internada desde a cirurgia, com febre, não melhorava, uma dor de cabeça tremenda. Foi optado pela marsupialização do seio frontal. Então, vou mostrar para vocês como é que foi a cirurgia. Aqui a gente consegue perceber, a gente está na fossa nasal esquerda, seio frontal esquerdo no fundo. Aqui a gente já fez a septoplastia. A gente está cortando a mucosa para chegar do outro lado. Aqui o corneto médio cortado. A gente faz a incisão com o eletocautério. Cortou a mucosa, transfixou para o outro lado. Aqui a gente já consegue ver o septo interfrontal. Agora a gente está na fossa nasal direita, septo interfrontal pela fossa nasal direita, seio frontal. Aqui, como você pode perceber, a gente usa o escopro mesmo durante a cirurgia, então a gente está cortando o septo interfrontal para poder fazer essa comunicação.
E agora a gente já consegue começar a ver o desenho, esse é o seio frontal esquerdo, o seio frontal direito que foi seio abordado. Quando a gente mexe lá dentro, a gente começa a perceber realmente secreção, bastante coisa vindo, muito inchaço também de mucosa, muito edema. Que a gente conseguiu mobilizar, tirou aquele pedacinho de, acho que provavelmente cera de osso que estava tampando lá dentro. Aqui, tirado. Aqui só limpando um pouco mais essa cera de osso que ocupou todo o seio. Aqui a visão final. Seio frontal esquerdo, seio frontal direito, marsupializados. Aqui para baixo está a cribriforme e aqui para cima está o osso frontal mesmo, a parede anterior do seio frontal. E essa é a tomografia pós-operatória. O objetivo final é esse mesmo, você retirar completamente esse septo interfrontal, estabelecer essa comunicação do seio. Bem, gente, é isso. Queria convidar vocês, como o Dr. Landeiro falou no começo, o Filipe tem promovido algumas aulas na segunda-feira. Semana que vem, quem vai falar vai ser o Ricardo Carral, que a maioria, grande parte de vocês já devem conhecer, que trabalha com o Daniel lá nos Estados Unidos. O Kazuhiro, que é otorrino da Universidade de Ikei, em Tóquio, um serviço muito tradicional, um serviço bem antigo. Ele tem uma grande experiência com estésioneuroblastoma e tumores nasais. E o Filipe também vai dar uma aula em seguida sobre a crista galho. Bem, era isso, Rui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Obrigado pela apresentação, cara. Vamos abrir agora aqui, para quem quiser fazer alguma questão aí. Professor Landeiro, se estiver aí, quiser fazer algum comentário também, nos dá o prazer. Quem quiser falar, é só ativar o microfone. Rui, se você quiser, eu posso tecer algumas considerações. E, primeiro, dizer da importância do otorrino para nós, porque eu comecei a fazer cirurgia endoscópica aqui no Rio no final dos anos 90. Comecei com otorrino, fiz muitas sozinhas, mas eu ainda prefiro e trabalho com otorrino. Você sabe, nós trabalhamos, por quê? Eu nunca vou fazer uma via de acesso, as mais complicadas, as mais sagitais sem problema, mas lateral é muito mais afeita ao otorrino. Segundo, cuidar do nariz no pós-operatório. A função da ação do paciente depende totalmente do pós-operatório para eliminar sinéquias, obstruções, coisas todas. É muito importante. Então, essa é a minha opinião sobre a importância de se trabalhar junto com o otorrino. A terceira é o seguinte: o uso da fluoresceína na fístula helicóide. Quando que você... Então, doutor, assim, aqui no Rio até já tive alguma experiência com fluoresceína, usei, não tive tanto sucesso, para ser bem sincero. E lá em São Paulo, o que a gente via muito com o Filipe, na verdade, é que o que ele reclamava muito é que não necessariamente o ponto que está a fístula na dura é o ponto que está a fístula no osso. Então, o argumento dele contra a fluoresceína, que ele não gostava de utilizar de maneira geral, era que eventualmente você podia ter o gotejamento em um ponto dentro da dura e ele correr para outro ponto dentro do osso, a saída do osso. Então, na verdade, ele pinga de um ponto na dura e pinga em outro ponto dentro do nariz. O que ele sempre advogou de maneira geral é quando você não conseguir localizar a fístula, esqueletizar toda a base do crânio e observar o ponto de saída. Eu até entendo isso, acho que eventualmente isso pode ser um pouco arriscado, então assim, não vejo problema de lançar a mão da fluoresceína de maneira geral, mas tem que ter muito cuidado de expor a dura e achar, quando usar a fluoresceína, viu onde a fluoresceína pingou, tira o osso todo dali, expõe a dura, vê realmente a falha na dura, não vai só contando que onde está gotejando é onde está a fístula, porque eventualmente pode não ser. Nós publicamos em 2000, no mínimo, 10 casos com uso de
que mesmo, por exemplo, você tem uma fístula de pequeno débito tardia. Uhum. Fístula tardia é praticamente igual a cirurgia, perfeito? Sim. Exato. E essas fístulas de pequeno débito, nós tivemos um caso recente no Barra d'Or, daquela menina que caiu da ponte com o carro, tá lembrado, né, Rui? E ela começou a fazer episódios de fez uma meningite, parou, fez, parou, e a fístula só foi descoberta exatamente com fluoresceína. Uhum. Então, eu acho que se partir para esqueletonizar tudo, tudo bem. Exatamente. É uma Exatamente. cirurgia muito ampla. Mas se Uhum. quiser ter um auxílio de uma fluoresceína em Sim. determinados casos, tem aquela fístula cachoeira que você abre, não tem problema. Não tem dúvidas, né? Fístulas que abre e fecha tardias, eu creio que é uma boa opção. Sim, sim, é o que eu também concordo. Só acho sempre muito importante essa questão de expor a Ah, dura mesmo, e localizar o ponto. Isso é fundamental, mas a fluoresceína pode te guiar. É que a gente tem como experiência de alguns otorrinos de maneira geral, vê o ponto onde está sendo fluoresceína, já coloca o enxerto lá e sai fora. E muitas vezes não resolve, a fístula volta, mas às vezes ela não voltou, ela não foi resolvida. Então, o que é fundamental em todo fechamento de fístula é expor a dura. inlay or elay? Ah, hum, olha, como a gente expõe a dura de maneira geral, não fica muito osso para a gente fazer o inlay, tá? Então a gente somente encaixa ela lá, bota algum apoio embaixo, seja com tamponamento absorvível ou Quer com dizer, sonda de Foley. entre a dura e a fossa nasal, vocês não vão lá dentro. Não, 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 em geral não. Se possível, a gente até ancora entre o osso da base do crânio, mas não é uma preocupação. A preocupação é expor leito dural. Essa é a preocupação. Não precisa ficar necessariamente com uma borda. Como você viu no caso da fístula de pequeno débito, a gente colocou o enxerto lá e pronto. E o gasket? Doutor, Fala sobre então, eu não vi usando muito lá, para ser bem sincero. Eu já usei o gasket para hipófise, alguns casos, mas até o que eu tenho visto de maneira geral é que tem se reservado muito para clivos. A hipófise eu tenho até clivos. abandonado um pouco porque atrapalha muito na ressonância no pós-operatório e, assim, o enxerto de maneira geral, o retalho de maneira geral, resolve muito bem as fístulas de hipófise e plano. Então, na verdade, Clivos é que é o mal, clivos é que é a abertura é, maior, né? tem risco de herniação, né? Então, você tem que preencher aquilo de maneira geral. Essas coisas todas, você precisa de um enxerto mais compacto, né? Exato, exato. Em Rui, relação também, por exemplo, à fáscia, vi usando poucas vezes, tá? Gordura, como falei para vocês, usei algumas vezes aqui no Rio. Mas, de maneira geral, essas reconstruções mais complexas, hoje em dia, estão muito mais preconizadas para as abordagens ao clivos mesmo. aham, perfeito. A maioria das hipóteses hoje pode. Aquela tríade do cavalo, né? Foi o cavalo do 3F, Uhum. é muito importante, mas aí, vendo isso, eu quero te perguntar sobre o preparo do graft, né? Do enxerto, que você não usa e reposiciona. Como é que é isso? Então, dá para reposicionar, mas eventualmente ele retrai um pouco. Mas É, assim, como você mantém a vascularização, se você puder reposicionar, não foi necessário utilizar, a maioria das vezes a gente até preconiza não fazer, né? A gente pode fazer o rescue graft, né? né? Mas eventualmente se você fez e não vai precisar, pode reposicionar que ele cicatriza. E eu te garanto que vai ter muito menos crosta do que se você jogar Deixa. fora ou colocar lá de qualquer maneira. Porque você expõe menos osso, pelo menos vai ter alguma coisa cobrindo o osso. É. Rui, Oi. você tá excelente e agora você pergunta sobre a cirurgia otorrinolaringológica e neurocirúrgica nos tempos de Covid. Isso eu quero. É. Isso aí depois ele vai falar para a gente, mas acho que é uma coisa importante que o Zé Eduardo falou no tratamento da fístula é exatamente isso, de você não ficar satisfeito com o ponto ósseo da fístula, porque isso é igual um vazamento de água em casa. A água, ela segue caminhos que às vezes ela vai se exteriorizar distante do ponto de saída. Então isso pode ser uma causa de falha
no reparo. Se você vai lá e tampa só o buraquinho da onde você está vendo no osso está saindo. Acho que você fazer aquela ampliação óssea até achar o buraco na dura e poder fechar ali a nível da dura, eu acho fundamental. Isso como um conceito básico, eu achei importante ele ressaltar isso. Eu queria ressaltar também que o Zé Alberto largou as vinícolas francesas para vir prestigiar o irmãozinho aqui na aula. Para ele, Rui, dá o microfone para o Zé. Aí. Tava no meio da discussão de casa aqui, o professor é bravo pra cacete. A arteriografia que é bom mesmo, a embolização nada, né? Aqui, ó, fazendo aula, pô. Muito boa aula, Dudu. Excelente. Professor, pessoal, obrigado por ter assistido. Esse assunto é sempre muito bom, né? Ainda mais agora com você aí no hospital. Acho que tem grandes chances de conseguir fazer coisa boa aí. Né, Rafa? Vou até tomar a palavra aqui um instantinho. Sou Rafael, R5 do serviço. Deixar bem claro que eu defendi meu amigo desde o início. Ele está no hospital, como vocês estão podendo ver. Dudu, parabéns pela aula. Muito didática, principalmente para nós residentes que, infelizmente, não temos tanto acesso ainda. Isso no Miguel Couto. Agora, com a sua chegada lá, espero que a gente consiga fazer mais coisas, depois de Covid, principalmente. Atualmente é difícil de discutir. Cara, anotei aqui algumas perguntas para fazer. Chefe, posso começar a fazer algumas, depois a gente troca a bola com alguém? Ok. Pode. Eu gostei do que você falou logo no início, que cirurgia, esse troço minimamente invasivo para cirurgia de skull base é balela. Isso aí não existe. A gente pode fazer acessos pequenos, mas quando a gente está tratando de base de crânio, é minimamente invasivo. Falar esse termo é inadequado. Eu tenho algumas dúvidas em relação até manejo de coisas que a gente fez, Dudu. A gente teve no Miguel ano passado, no final do ano passado, uma lesão celular que a gente fez no acesso transnasal com endoscópio. Não lembro se foi endoscópio ou micro, não faz diferença. E a gente teve um sangramento tardio naquela noite, né, 12 horas depois, provavelmente artéria esfenopalatina. Eu queria saber, cara, o seguinte, e foi um apuro danado, o paciente evoluiu mal. Eu queria saber como é que eu manejo isso sem um otorrino do meu lado, ou seja, para dar tempo desse otorrino chegar, que eu imagino que o tratamento definitivo, obviamente, seja a coagulação daquilo. Mas como é que eu manejo? O doutor Landeiro está me mostrando, ele coloca um tampão vaginal, foi isso que eu fiz. Nasal, comunica, faz tudo. A gente tentou fazer isso, mas não deu certo. Não, é posterior bem feito. A gente fez isso. Mas imagina um cenário sem otorrino. Tá? Na madrugada foi exatamente esse cenário. O tamponamento posterior e anterior bem feito para momentaneamente, aí você... Foi o que eu tentei fazer na hora, a gente foi na madrugada, imagina aquele cenário, enfim, que qualquer um consegue lembrar, se já teve na vida, vai lembrar desse. E o paciente, a gente não conseguiu segurar o sangramento. Ele parava momentaneamente, mas voltava, o paciente estabilizou, e aí desceu a ladeira e a gente perdeu o paciente. Como é que você me orienta numa situação crítica, absolutamente crítica, a manejar isso? Essa é a minha primeira pergunta, cara. Rafa, só um instantinho, antes do Zé Eduardo falar, eu acho que uma coisa importante é a mesma coisa. Você não pode fazer uma punção venosa profunda, uma subclávia, se você não sabe drenar um tórax. Sim. Eu parto desse princípio. Então, é aquela história. Você não vai saber, igual um otorrino, manipular isso, mas você tem que saber medidas que são básicas. Você não pode se aventurar a querer operar uma hipófise transnasal, transesfenoidal, se você não sabe fazer um tamponamento nasal posterior minimamente adequado. Isso foi feito. Só como a gente não tinha otorrino para chegar em 6, 8 horas, a gente isso segura momentaneamente. Lógico. E de maneira prolongada, já chega com o paciente devendo, às vezes, até enfim, o CTI chamar, você já chega numa situação já absolutamente crítica. A gente colocou o tampão, manejou, diminuiu, né, segurou momentaneamente, torce para que o coágulo seja estabilizado ali, para que pare o sangramento, para que dê tempo de alguém com otoscópio chegar, conseguir pelo menos avaliar aquilo e fazer a coagulação. Como é que você me orienta nesse tipo de situação absolutamente crítica, tá? Cara, então, o que a gente pode fazer, óbvio que toda vez que a gente fala de tamponamento, cirurgia da base do crânio, a gente tem que tomar muito cuidado com a passagem de qualquer coisa pelo nariz para aquilo não correr para dentro da sua cirurgia e causar uma tragédia pior. Mas acho que o que poderia
acontecer no momento é você passar uma sonda de Foley, você identifica o Foley na orofaringe do paciente, insufla e puxa. Uma coisa que a gente tem que ficar de olho é que, mesmo esses sangramentos assim, tá sangrando muito, eu acho que esse fenopalatina, aconteceu já com a gente, quando eu tirei o tampão do paciente, vi um sangramento muito importante mesmo, e era carótida, entendeu? Então, assim, nem toda carótida não foi aquela tragédia, eu consegui tamponar, caso, hein? Custou algumas coronárias. Eu consegui tamponar ali com um tampão nasal mesmo, parou e angio-TC, pseudoneurisma, aquilo tudo. Então, assim, o que todo hospital tem é uma sonda de Foley. Então, passa um Foley, vê ele descendo na orofaringe, insufla, puxa, gase, prepara a sala e vai passar. Eventualmente não vai conseguir parar, tá? Já teve casos de paciente de sangramento de cirurgia de seio paranasal e tem que fazer traqueostomia para entubar. E aí a gente poder voltar para a cirurgia e abordar. Então, a gente é uma situação um pouco dramática mesmo, até para o colocou gás e tampão em tudo que conseguia, a gente conseguiu diminuir o sangramento, tamponar. É importante, eu posso falar porque eu já sofri com isso. Eu tive um no Copa d'Or, tive um no Barra e tivemos um no Galeão, que não foi comigo, mas eu estava presenciando. O do Galeão foi tardio. Eu tinha endovascular no Galeão. E no Barra d'Or, a gente conseguiu tamponar no ato ruptura de carótida, a ruptura de carótida, e depois levou-se para a hemodinâmica e fez o procedimento e deu tudo certo. E no Copa d'Or também. Então, um dos problemas nosso que eu tenho no serviço público, Rui, é a presença de um endovascular disponível. Não é isso? É muito difícil. No Antônio Pedro não tem stent. Se me acontecer qualquer coisa, eu fico fritíssimo. Entendeu? Agora, já tivemos no Antônio Pedro também de epistaxe por hemorragia e fizemos exatamente isso que o Eduardo falou. Passamos uma sonda de Foley com o maior cuidado e puxamos e ao mesmo tempo fizemos o tamponamento anterior. Entendeu? Com o maior cuidado para não penetrar no buraco aberto. Né? Mas fizemos isso e pôde aguardar o otorrino. E aí nós temos essa facilidade no Antônio Pedro, nós temos. Eu não sei o que o Zé Eduardo vai falar para a gente, mas eu tenho a impressão que essas hemorragias de origem nasal, normalmente elas são controladas pelo tamponamento posterior e anterior. Nesse caso que a gente teve lá, Rafa, a gente tem que levar seriamente em consideração a possibilidade de uma lesão carotídea. Porque você fez todo o tamponamento e o doente continuou sangrando e não parava. Sim, então, pode ser, chefe. Tem que pensar nessa possibilidade também. Perfeito. Sim. Assim, a artéria maxilar pode sangrar bastante. A gente tem experiência com os nasogifibromas, né, que são basicamente tumores dessa artéria, e o paciente choca. Eventualmente ele choca na sala pela maxilar. Mas, de maneira geral, os outros ramos da fossa nasal, você consegue controlar pelo menos um pouco para levar para a sala. Às vezes não para completamente, mas você dá 5 minutos para o anestesista poder entubar o cara. Você consegue dar isso para ele, entendeu? Então, isso que é o que importa, no final das contas, você poder afundar o paciente, entubar e botar a câmera lá dentro para ver o que está acontecendo. Porque aí você bota a câmera, você vê tudo com calma. Até se for carótida, com a visão você consegue ver o que você está fazendo, você pode colocar músculo, você pode tamponar com o material que você tiver lá na hora. Então, assim, nesse caso é muito importante conseguir voltar para a sala. Para voltar para a sala tem que diminuir o sangramento. Eventualmente não consegue, como eu falei para vocês, mas aí realmente é uma situação um pouco dramática, que tem que fazer traqueostomia, já torna-se uma coisa meio, assim, medidas heróicas. Obrigado, Luiz Assado. Tá, obrigado. Outra coisa que é importante também no manuseio desse tipo de sangramento é lembrar da hipotensão arterial permissiva
e de uma analgesia boa para esse paciente. Normalmente com fentanil você vai ter que entubar esse paciente para ele ficar bem confortável e diminuir o estresse adrenérgico desse paciente, além do ácido tranexâmico. Sim. Se valer Sim, do uso do ácido tranexâmico nesse momento, que ajuda na estabilização do possível coágulo aí que se faça. Sim, torcer para que estabilize. Outra pergunta, Dudu, fugindo agora dessa tragédia que eu contei, e em fístulas tardias, cara. Você fez o seu curativo, colocou o fora, que depois é uma outra pergunta que eu vou fazer, se você sempre usa, você prefere fazer com fora, se você prefere utilizar aqueles, como se fosse aquelas colunas, eu esqueci, tem um material específico, você já me falou até uma vez, esqueci É o o nome. Rinocel, né? Rinocel. Isso, Rinocel, qual que você prefere entre os Deixa eu só dois? interromper vocês, Rafael. Eu tenho que ir. Um abraço, hein? Nos Falou, vemos, vamos Zé, combinar a nossa obrigado. sessão aqui. Um abraço, Zé. Valeu, pessoal. Um abraço. Tudo bom, um abraço. Se você, tendo disponibilidade dos dois, e o Dr. Landeiro também pode dar opinião bastante fundamentada sobre isso, que vocês preferem utilizar, se o Foley, tomando cuidado, obviamente, com a asa do nariz, né, fazer aquela volta extensa para que a gente não faça uma necrose da asa, ou se prefere usar o Rinocel, ou se, enfim, qualquer outra medida já de, nem flap estou falando já de curativo estético de face mesmo, tá? O que vocês preferem utilizar? Te falar que nas últimas cirurgias eu tenho usado até mais o Foley, porque eu acho mais confortável na hora da retirada, de maneira geral. Como você desinsufla, ele sai com muita facilidade. O Rinocel, que é o tampão nasal, ou até também tem outros que tem balão posterior que insufla, tem material absorvível também já em forma de tampão. Eles são muito desconfortáveis para o paciente e na hora da retirada pode fazer uma síndrome vasovagal, pressão baixar. Se você for retirar isso no consultório, o paciente desmaia na tua frente, fica uma situação um pouco chata ali na hora. Nada que vá comprometer a cirurgia em si, mas então, até por uma questão de conforto do paciente e meu, eu tenho preferido o Foley. Mas lembrando que antes de colocar o Foley, tem que ter alguma coisa lá atrás, em cima do retalho, enxerto, o que for. Você não pode colocar o seu tampão que você vai retirar em contato direto com a sua reconstrução. Senão, eventualmente, quando você tira, você mobiliza isso e aí você perde cirurgia, enfim. Então, sempre lembrar de colocar alguma coisa na frente. Eu prefiro o gel foam porque eu acho que ele forma menos crosta. Se colocar um monte de surgicel lá atrás, vai virar uma pedra. E aquilo, para tirar depois, demora muito e é muito desconfortável. Então, o gel foam, enfim, ou até mesmo alguns hemostáticos que você pode colocar, que eles formam como se fosse uma espuma, mas alguma coisa para separar o seu tampão que você vai retirar da sua reconstrução. Doutor Landeiro? O Machado, a finalidade do tampão qual é? Finalidade da sonda de Foley qual é? Impedir que tudo desabe, na verdade. Que dê tempo para... Keep it in place, né? Keep it in place. Pois bem. Em geral, a sonda de Foley não cola em nada. Você pode até botar o suicínio lá, mas em geral a sonda de Foley não faz nada. Mas, ultimamente, eu tenho usado cada vez menos sonda de Foley. Cada vez menos sonda de Foley. Um tratamento difícil. Entendeu? E em relação ao manejo de fístula tardia, assim, você já tirou o seu tampão 5 dias depois, o paciente está bem, aí ele volta no seu consultório uma semana seguinte, na semana seguinte, 10 dias depois, e ele está se queixando que quando ele se debruça o corpo para frente, pinga alguma coisa, e aí, como é que vocês manejam isso? Como é que você faz isso? Você faz uma punção lombar? Você tenta... Como é que é o step by step desse seu manejo? Tem um ditado em neurocirurgia que se chama assim: outright failure, surgical failure. Quer dizer, a fístula foi mal fechada. Exatamente. Exatamente, eu concordo com o Landeiro nisso. Assim, cara, às vezes que eu tentei manejar, mas assim, conservadoramente, botou Licor-Guard, né, que é aquele que fica tirando licor de tempos em tempos e tal, não resolveu. Teve que voltar para a sala, revisar a reconstrução. Às vezes, a maioria das vezes o que acontece é que ou o seu retalho, se for um retalho, ficou curto, né, então, e não chegou até onde queria, você não percebeu isso, ou ele se disposicionou. Aí, nesses casos, o que você pode fazer quando voltar para a sala, que eu até
que eu fiz e deu certo, né? Enfim. Eu associei ao retalho um enxerto. Então, o retalho ficou curto, não ficou legal? Descola uma parte dele, encaixa o enxerto, encaixa o retalho. Funciona a maioria das vezes. Nesse caso, a paciente até ficou com o dreno lombar pós, mas assim, não sei te dizer o quanto isso ajudou ou não a fechar. Entendi. Mas, de maneira geral, fístula assim, tardia, nesse tardio recente, é igual sala direto. Não tem muita conversa. Volta para o hospital e volta para a sala. Posso continuar aqui, chefe, com as minhas perguntas? Pode. Ok. Eu gostei do que o doutor Landeiro falou mais cedo, e o Dudu compartilha bastante essa opinião, de fazer um manejo conjunto, né, compartilhado. O pós-operatório, o otorrino vai fazer uma crostectomia, enfim, coisa que a gente não sabe manejar bem, e isso tem impacto real na qualidade de vida futura desse paciente. Mas eu ia perguntar ao doutor Landeiro se ele sempre usa um otorrino, já falou que sim, já respondeu essa pergunta. E o Dudu, lá no fellow dele, lá em São Paulo, ele fez com um otorrino que faz também, não faz apenas os acessos, né? Ele também ele faz o skull base, enfim, a remoção de tumor. Isso é uma coisa que eu vejo pouco, eu não sei se a minha experiência ainda é um espectro pequeno, mas eu vejo mais os otorrinos fazendo os acessos e menos as cirurgias, como você teve lá em São Paulo, Dudu. E que tipo, enfim, que ele se restringia a alguma situação, o Filipe lá em São Paulo? Aqui, essa era a minha pergunta. Cara, de maneira geral, ele não faz hipófise, ele advoga muito que as doenças da hipófise têm complicações clínicas e até o pós-operatório que depende muito de quem tem experiência com isso. Então, é o neurocirurgião saber reconhecer as complicações, ele tem um bom endócrino, uma boa serviço de clínica médica junto com ele. Então, de maneira geral, hipófise ele não faz nunca. Fechamento de fístula, qualquer tipo, complexas ou não, fossa infratemporal, seio cavernoso, fossa anterior, isso de maneira geral ele até abordava sem problema nenhum. Doenças intraparenquimatosas aí é que realmente não... Aí realmente acho que não compete ao otorrino, até porque às vezes você tem que associar acessos que o otorrino sozinho não está preparado para fazer uma craniotomia, fazer um retalho de pericrânio, algo assim de maneira geral, não é a experiência do otorrino. Então, conhecer seus limites é sempre importante. Então, nesse aspecto, não divirjo em nenhum momento. Mas eu sempre acho que, assim, trabalhar sozinho é muito chato. Trabalhar sozinho é muito chato. É sempre bom ter alguém do seu lado para conversar, para dividir opiniões e dúvidas e até chorar junto, às vezes, se precisar, né? Então não sou favorávelmente a trabalhar sozinho. Só acho que realmente tem otorrinos que se viram muito bem e tem neurocirurgiões também que se viram muito bem. Se você estiver disposto a fazer o pós-operatório, tiver a ótica no consultório, tiver material para fazer, que às vezes é um material um pouquinho específico, não é tão comum de ter no consultório, pode fazer sem problema nenhum, assim. Não é, minha opinião é essa. Ô, Zé Eduardo, esse negócio, para você fazer um bom acompanhamento do nariz no pós-operatório, você vai ter que ter endoscópio dentro do seu consultório. Exatamente. Uma sala para isso. Então, sem questão. Para mim, não tem discussão. E você achar um otorrino para fazer só o seu pós-operatório aqui fora, você pode até achar, mas ele não vai conjugar do mesmo interesse que você tem. No Hospital Universitário Antônio Pedro, nós fazemos tudo. Por quê? Tem poucos otorrinos lá, mas não temos nenhum problema no pós-operatório, porque o pós-operatório, a otorrina, a chefe da otorrina faz tudo para a gente. Mas no intraoperatório, ela não tem condição de ficar de tempo. Disponibilizar um residente, um staff para lá com vocês. Ela faz o pós-operatório inteiro, segue o paciente, aí para a gente é tranquilo. Mas aqui fora eu não vejo essa possibilidade, não. Tem que, para mim, trabalhar junto. Okay. Só para todo mundo, antes de continuar, viu, Landeiro? Lembrar as pessoas para irem no bate-papo ali no chat e assinar a lista de presença e de avaliação da aula. Ah, tá bom, muito bom.
Para mim foi ótimo, Rui. Aquele abraço, meus parabéns. Seja bem-vindo aí. Quero que você torça pelo Flamengo também, porque senão já vai Ih, ter. doutor, aí é uma questão delicada, é uma questão de família. Não torcer pelo Flamengo já vai ter desvantagem. Mas tudo bem. Obrigado, Machado, doutor. Muito obrigado, tá professor. estudando, hein? Tá estudando, hein? Mas isso que o Rui falou, pensa 10 vezes. Antes de fazer um troço, você tem que estar preparado para tratar o troço. Agora, se Perfeitamente, tem uma professor. ruptura de carótida, você tem que ter um procedimento endovascular Sim. disponível. Entendeu? Então, muito cuidado quando for arriscar as coisas. E agora, com vocês aí, o Zé Eduardo, eu acho que começa fazendo, Zé, aquilo que é possível. Linha média, sagitário, Uhum. entendeu? Não Sim. puxa muito por lados que você pode ter problemas e não vai ter ninguém para te ajudar, né? Vai ficar Principalmente sozinho, né? seio cavernoso, né? Uhum. Né? Principalmente seio cavernoso, que é um risco, né? É um risco e na prática nunca é a tranquilidade que ele mostrou de uma dissecção anatômica. Ah, não. Ou seja, do cavernoso é sangue, sangue, ou você tem um hemostático apropriado, ou então, meu amigo, você não progride 1 metro. Tem, tem aquele, tem que correr, pegar, cortar músculo, botar em cima, tamponar e Uhum. esperar, mas dependendo do rasgo é complicado. É só o endovascular para resolver. É. Dependendo da lesão, tem que fechar a carótida. E nós, no serviço público, eu ainda estou em desvantagem. Eu tenho endovascular lá no hospital, Antônio Pedro, mas não tem stent, não tem uma série de coisas. Aliás, dou graças a Deus, entendeu? Dou graças, né? O Machado, nosso pode continuar com suas endovascular, perguntas aí. professor. Oi, chefe. Pode continuar com as suas perguntas. A minha última pergunta em relação à TCE, Dudu, que é uma dúvida que eu já tenho, enfim. Muitas vezes a Uhum. gente está num plantão de neurocirurgia que eu não tenho um otorrino disponível, isso é comum. E vamos dizer que eu tenho uma situação no paciente acordado, tá, em Glasgow alto, Glasgow 14, Glasgow 15, uma contusão frontal, por exemplo, e que eu tenha um hemocínos frontal, ou eu tenha, às vezes, até uma comunicação pequena da tábua interna do seio com o crânio de fato, né, com a parte endocraniana da fossa anterior. E aí, assim, o paciente está em um Glasgow alto, como eu falei, em Glasgow 15, 14, eu avaliando, acho que aquela contusão não é uma contusão passível de cirurgia, acho que é demais eu vou oferecer uma cirurgia para aquele paciente, mas ele tem aquela comunicação do seio frontal, que é o mais comum, né, com a fossa anterior. Sim. Nesse tipo de situação, eu te pergunto assim, em relação a manejo cirúrgico, isso eu sempre devo fazer, manejo terapêutico de antibiótico, quanto tempo de antibiótico, pensando em profilaxia problemática futura, seja ali um abscesso, enfim, uma situação que eu vou ter no futuro que eu possa impactar esse cara. Como é que eu devo manejar? Como é que você me orienta numa situação que eu não tenho otorrino de plantão ou não tenho no hospital, enfim? Como é que você me orienta, cara? Um TCE leve com essa situação. Cara, então, a gente tem até pouca experiência com trauma, mas de maneira geral, o que a gente vê, principalmente nos pós-traumas, é que se a fístula for pequena, tratamento conservador acho que não está errado. Abordar o seio frontal tem que ir com muito cuidado. Porque o que a gente vê de maneira frequente é no pós-abordagem do seio frontal, você vai lá, corrige a fístula e muitas vezes opta-se por sepultar o seio. Se você fechar o recesso frontoetimoidal, vai dar Vai, problema. Vai fazer mucocele. mucocele certa. Então, o que eu te recomendaria, a princípio, tratamento conservador não está errado. Se for abordar, tenta reconstruir a parede posterior e deixa o recesso quieto. Às vezes as pessoas, eu pego cautério, cauterizo, tiro mucosa. Nunca vai tirar toda a mucosa, sempre vai ficar alguma coisa. E depois, foi até o caso que eu mostrei, vai se tornar uma cirurgia muito maior para o otorrino. Ideal dos mundos, de maneira geral, seria a abordagem por cima e por baixo juntas, imagino eu. Você poder corrigir em cima e a gente fazer o caminho embaixo.
mas não é a realidade, então não chega nem perto disso. Então, se for uma fístula pequena, não vejo problema de fazer um manejo conservador. Em relação ao antibiótico, eu acho que acaba caindo muito naquilo que eu falei da profilaxia mesmo. Rocefin, cefuroxima. Tempo de antibiótico é uma coisa bem discutível. Eu não sei se eu manteria durante a internação e depois eu iria para casa assim. Eu realmente não sei te dizer, Rafael, de maneira geral. Mas o tratamento conservador acho que pode ser usado e se for abordar, vai bem devagar, porque o seio frontal ele complica muito. Tá. Normalmente a gente faz clavulin ou faz uma cefalosporina de terceira geração, ceftriaxone, por exemplo. Mas em relação ao tempo, eu te pergunto, porque isso é muito prática diária mesmo, tá? Quando você vai fazer um plantão de trauma. Porque muitas vezes o paciente não fica nem internado, ou fica muito pouco tempo internado, às vezes fica 2 dias internado. Né? Então você tem que ter. Eu queria às vezes faz 7 dias, tem gente que faz 14 dias. Tem medicação que você pode fazer via oral em casa, melhor para o doente, tem medicação que você não pode fazer. Então, eu às vezes fico meio perdido e fico muito receoso desse paciente voltar com uma complicação muito pior, entendeu? Por exemplo. Exatamente. Chefe, qual é a sua opinião sobre esse tipo de situação? Eu acho exatamente isso, que as fístulas de baixo débito têm que ser tratadas conservadoramente e as fístulas de alto débito, dificilmente você vai conseguir um sucesso com tratamento conservador. Então, você tem que considerar realmente um reparo cirúrgico aí. Aproveitar para perguntar ao Zé 2 coisas. Uma é o seguinte, a cirurgia transnasal transesfenoidal na vigência de uma sinusite pode ser feita uma vez que você está fazendo antibiótico terapia, uma vez que você vai aspirar aquela secreção toda, ou você tem que curar isso antes de fazer a cirurgia transesfenoidal para abordar uma hipófise, por exemplo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu gostaria que você falasse para a gente rapidamente sobre a cirurgia transnasal na era do Covid. Então, em relação à sinusite, operar paciente com infecção é rotina do otorrino. A gente opera. Sinusite crônica, a gente não consegue curar, opera o paciente. O que fica um pouco delicado é porque, em sendo uma cirurgia transesfenoidal, ela é uma cirurgia eletiva, não é de urgência. Então, assim, de maneira geral, se o paciente tem uma sinusite que eu consiga identificar antes, eu preferiria não operar. Se durante o ato cirúrgico, eu acho um pouco também ruim você suspender e mandar, enfim, protelar muito aquilo, sendo que a superfície nasal já é uma superfície contaminada de maneira geral. Então, assim, você não tem nenhuma evidência que te contraindique fazer a cirurgia na vigência da infecção, mas se ela for identificada antes, eu acho que é de bom senso não operar naquele momento, tá? Mas, assim, o nariz já é uma cavidade contaminada, a gente opera paciente com infecção corrente e, enfim, não temos complicações piores. E em relação ao COVID, os otorrinos estão sofrendo muito, tá? Porque as cirurgias praticamente sumiram, porque as nossas cirurgias são quase todas eletivas, né? Então, mas o que observou-se de maneira geral é que no começo tinha-se muito receio quanto ao aerossol, né? Imaginava-se que só de colocar a ótica, você já produziria aerossóis na sala, enfim, se tornaria um cenário muito desconfortável. Mas o que ficou provado, na verdade, que o ruim é o uso de broca e shaver. Então, se o paciente tem uma cirurgia marcada, faz o teste PCR, enfim, próximo à cirurgia, está negativo, não vejo problema em operar. Só recomendaria realmente, na medida do possível, evitar o uso da broca, tá? Então a gente usa muitos escopos nesse caso. Eventualmente não vai ter como, você vai ter que usar. Mas não vejo problema de operar agora durante a vigência da pandemia. Lesões tumorais, eu acho que lesões benignas, lesões tumorais, acho que sinusite crônica, essas coisas assim, realmente agora fica um pouco fora do tempo, assim, eu acho um pouco forçado, pelo menos agora no Rio de Janeiro, falando em realidade do Rio de Janeiro. A gente tem diversas realidades dentro do Brasil, então, nesse momento não cabe aqui. Alguém tem mais alguma questão? Alguém que ainda esteja na sala aí? Deixa eu ver quem está aqui. Satisfeito, Rui. Beleza.
Alexandre quer colocar alguma coisa? Tem alguém que queira... Bom, já que ninguém tem mais nenhuma questão, mais uma vez agradecer ao professor Landeiro aí por ter disponibilizado a sua experiência com a gente, ao Zé Eduardo também por ter feito essa magnífica apresentação e ter se aproximado da gente aí. E... O Rafael que está estudando. Rafael, participação Obrigado, ativa. professor. Porque o outro R5 não está nem na sala, né? Deixa eu defender meu colega. Ele deve estar no centro cirúrgico lá resolvendo. Está tentando botar uma coluna aqui, professor. A gente vai fazer a martrodese agora. Deixa eu defendê-lo. Obrigado. Eu que agradeço o convite, tá? Muito obrigado e, enfim, agora eu estou à disposição de vocês, enfim, o que precisar, estamos aí. Era essa observação que eu ia fazer. Agora que você está no hospital conosco, vamos usar essa parceria para fazer os casos depois do tempo de Covid. Será muito bem-vindo, será fundamental para a nossa evolução neurocirúrgica, enfim, parceria para frente. Obrigado, doutor Landeiro, também pelas ótimas observações, chefe. Gente, Um abraço. obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.